Tipo assim, outra coisa, eu acho que sobre o metaverso, se a gente for parar pra pegar assim pela ideia mesmo, seria do tipo, a gente literalmente ter a internet como se fosse uma segunda vida, eu acho. Que vendo assim, tipo, pô, tipo a gente pegar, sabe esse óculos da Apple que eles lançaram? Acho que Uhum. seria que meio que isso aqui numa ideia, tipo, muito mais ampla. Tipo, muito bem mais desenvolvida, que, sei lá, talvez de mais fácil acesso. Porra, sei lá, tu não tem que gastar um rim pra comprar essa porra. Tipo, sei lá, de um jeito ao qual fique. Eu acho que aquela ideia de escapar da realidade e poder ser melhor, sabe? Tipo, em outro lugar. Tipo, Lugar onde você se torna mais aceito. você meio que de um certo modo poder ser você mesmo. Eu acho que dá pra levar em consideração, tipo, isso. Que em vez de você ter que ficar preso a uma ideia de tu tem que fazer tudo certinho, tu tem que ser meio que tipo, padrão, coisa e tal, você poder ser diferente, você poder ser a pessoa que você quer ser. Acho que dá pra levar um pouco em conta sobre isso. Uhum. Então, tipo, na parte, eu acho que do. Se já ouviu falar do metaverso, acho que é, pô, bem óbvio. A gente que, digamos assim, mexe mais na internet, a gente, uma hora ou outra, já ouviu falar. Tanto, tipo assim, do que o Bruno Hatak fala, ou como a gente viu em persona. Uhum. Tipo, são ideias muito diferentes. Realmente, são ideias muito diferentes. Só que acaba tendo quase que o mesmo conceito. Pelo menos ao meu ver. E, tipo, a parte do saber sobre o metaverso, eu nunca cheguei a pesquisar muito, mas eu acho que seria esse conceito da gente de. Ai, de meio que poder mudar você mesmo, poder ser do jeito que você quer, você poder fazer o que você quiser, né? Tipo, no limite do possível, obviamente. De não poder só, tipo, sei lá, vou sair atirando em idosas. Pô, não é um bagulho assim também. Mas, tipo, tu poder ter uma amplitude maior do que você pode fazer no seu dia a dia com muito mais liberdade. O que seria pra você o Pô, saber do metaverso, no caso? saber do metaverso. Tecnologia nova que está sendo desenvolvida principalmente pelo Mark, né? Uhum. E que é um mundo onde você se torna outra pessoa, leva uma outra vida, tá? Tá ligado, tá ligado. Basicamente isso. Tipo, cara, essa parte de se pudesse ir pro metaverso, o que a gente faria lá. Mano, eu acho que meio que isso depende muito de pessoa pra pessoa, tá ligado? Ah, tem Hum. gente que, tipo assim, talvez use pra uma parte mais profissional. Talvez a pessoa, sei lá, use mais, tipo, criador de conteúdo mesmo. Se você vê quem usa mais VR hoje em dia, é de um certo modo já quase um metaverso. É um muito primitivo? É um muito primitivo. Mas de um certo modo ele já acaba tendo uma ideia básica sobre isso. Então acho que disso que a gente faria lá dependeria muito do que a gente poderia fazer. Que eu imagino que, se for pegar os atuais que deve ter, só que a gente não sabe, ele seria algo que provavelmente teria muitas poucas ferramentas e seria de um certo modo, tipo, duro pra executar, se é que me entende. Tipo, você não conseguiria ter uma fluidez, não conseguiria ter uma liberdade muito fácil pra fazer isso. A tecnologia não tá tão refinada assim, né? É meio que nesse nível, a gente não conseguiria usufruir disso com 100%. Estaria, eu imagino que numa média de uns 30, 40% no máximo, porque como é uma coisa muito nova, e se a gente for ver que do jeito que eles estão fazendo, que não tem algo muito concreto ainda. A ideia pode, beleza, a ideia pode estar certa, só que a gente não consegue ter a certeza do que vai realmente acontecer ou de como realmente vai conseguir. Tipo, conseguir fazer isso, como é que a gente vai poder usar isso. E o que você pensa mais ou menos sobre isso, João? Tipo, do que você mesmo faria e, tipo, se você fosse entrar no metaverso. Bom, lá simplesmente dentro do possível, né? Como você disse, a gente possui uma ampla gama de possibilidades. Por mais que a tecnologia atualmente ela não seja pensada para hoje e sim para o futuro, né? Uhum. É, ainda existiria coisas que provavelmente, tipo, na vida real, você não teria coragem de fazer.
sabe? Você seria mais solto lá, você não teria, pô, pelas pessoas não te conhecerem na vida real, tu, sabe, se sentiria mais aberto, sabe? É, tipo como acontece nos jogos ou nas redes sociais de hoje em dia. Simplesmente pelo fato de, a princípio, não ser você, você consegue talvez se expressar de uma forma diferente, agir de uma forma diferente, porque as pessoas não vão saber quem você é. Então, de um certo modo, meio que não mancharia a sua imagem ou alguma coisa do tipo. Deixaria você meio que coberto. O que algumas pessoas acabam usando isso para o mal, querendo ou não. Ah, talvez passando golpe, talvez maldades no geral. A gente tem que parar pra pensar que essa parte sobre o metaverso pode ser muito bem uma faca de dois gumes. Realmente, ela pode acabar sendo algo muito bom, pode acabar sendo algo muito bom. Mas como sempre tem coisas boas, pode ter coisas ruins. Sempre vai ter gente fazendo alguma coisa, tentando acabar com outra coisa. Mas, sempre, infelizmente, sempre essas coisas vão ser uma faca de dois gumes. Ela pode acabar sendo bom, mas às vezes, um tempo ou outro, acaba sendo ruim. Principalmente por conta de pessoas que não querem ser boas, não simplesmente não querem. Elas querem o caos e a discórdia. Mas indo pro outro papo. Cara, parando pra pensar assim, tipo, você gostaria de ser como você é hoje mesmo? Ou, sei lá, em vez de ser um humano normal, tu virar um gato, um cachorro ou alguma coisa. Como é que você gostaria de ser? Eu acho que não necessariamente se transformar em algum animal ou algo do tipo, mas sim ter basicamente o corpo e a vida que você, tipo, gostaria de ter na vida real, sabe? Parecer como você, tipo, tua preferência do que você acha belo ou não, sabe? Uhum, então tu meio que ter o corpo que tu quer, tipo, ah, sei lá, ter um corpo mais definido, ser um pouco mais alto, essas coisas, né? É um mundo onde o melhor que você imaginaria de si pode se tornar realidade, sabe? É, porque, querendo ou não, seria que nem num jogo, a gente poder mudar características físicas, mudar cabelo, rosto, essas coisas. Deixaria uma amplitude muito grande do que poderia ser feito com a própria pessoa. Isso aí. E coisa, cara, vendo assim, você acha que seria, tipo, pô, possível se apaixonar no metaverso? Tanto, digamos assim, provavelmente terão, digamos assim, personagens que terão no metaverso e também pessoas. Você acha que sendo tanto com pessoas ou tanto com alguns personagens, seria possível se apaixonar? Eu altamente acho que sim. Até porque isso já existe hoje em dia, né? Web namoro, coisas do tipo, e com uma proximidade maior isso se tornaria talvez mais possível, sabe? Mais normal de acontecer. É, eu imagino que do jeito que eles trabalhem, pode acabar sendo que às vezes a pessoa nem perceba que não é uma pessoa. Talvez do jeito em que eles trabalhem, deixando toda vez refinando, deixando melhor ainda, a pessoa às vezes nem vai saber se é uma pessoa ou não. E às vezes, mesmo que for, podemos dizer assim, pô, melhor ainda. As pessoas vão estar se conhecendo e muito possivelmente isso vai abrir uma amplitude das pessoas poderem se conhecerem de muitos lugares diferentes. Tipo, ah, eu tô no Brasil, conheci alguém, sei lá, da Europa, do México, dos Estados Unidos, isso poderia acabar sendo muito bom, dependendo do jeito que eles desenvolver isso. Ah, talvez muito lá pra frente, já uma tradução da tua língua pra minha, já pra deixar uma comunicação melhor, para as pessoas poderem se conhecer melhor. Então eu imagino que pelo menos nessa parte de se apaixonar, eu imagino também que seria muito possível. Porque muitas vezes iria não às vezes tipo de aparência, de gosto, nada mais, talvez do jeito que a pessoa consegue conversar, do jeito que a pessoa consegue interagir com os outros. Então, pelo menos ao meu ver, eu acho que seria muito possível sim. E não seria algo impossível, até mesmo hoje em dia, que nem você falou, tem web namoro, essas coisas, que isso já vem de muito tempo atrás. Não tem como as pessoas falar que nunca existiu nada assim, porque sempre existiu. Uhum. E, e com mais proximidade da tecnologia isso se torna cada vez mais possível, né? Porque além por exemplo, do áudio que você se comunica, por exemplo, ou por mensagem de texto com alguém que mora longe, você tá vendo a pessoa, tá ligado? É, você conseguiria ter uma proximidade maior da pessoa, mesmo que sendo pouco, pô. Muitas pessoas que às vezes têm que viajar metade do mundo só pra conhecer a pessoa pela primeira vez.
isso acabaria sendo muito bom, porque tu, não por parte de gasto nem nada, mas você conseguiria ter uma proximidade de um jeito muito mais fácil. Em vez de, às vezes, ter que passar por uma burocracia gigante, ou às vezes ter que ter gastos muito grandes, ou até mesmo, tipo, não uma perca de tempo, mas você ter que tirar muito de você mesmo pra conhecer alguém que às vezes pode não dar certo, ou às vezes por coisa boba. Mas nisso acaba sendo muito bom, porque, pô, você vai conseguir conhecer a pessoa por simplesmente por nada. Você vai conseguir conhecer a pessoa de qualquer jeito. A pessoa pode, sei lá, tá na China e tu tá aqui. Vocês vão conseguir conhecer a si mesmos e poder ter um diálogo melhor, às vezes cara a cara ou coisa assim. E agora eu acho que indo um pouco pra uma parte mais religiosa, você acha que teria um céu no metaverso? E caso você ache que sim, como você acha que ele seria lá? Cara, é que tá mais dentro da mente das pessoas, né? Tipo, religião, coisa assim, depende, obviamente, de cada um. E simplesmente pode acontecer. Só que é complicado porque, tá ligado? Tipo, não é todo mundo que vai ter, tipo, essa visão da realidade. Sim, provavelmente muita gente vai pensar, tipo, ah, porque se for pra pensar, não teria como ter um céu. Porque se a gente for pra pegar, pelo menos na parte mais religiosa, seria depois que você morresse. Pelo menos ao meu ver, eu acho que não teria como simplesmente morrer e voltar em algum outro lugar. E se Provável. existisse no metaverso, seria tipo roleplay, sabe? Não seria algo real. Então, É, não sei até onde faria sentido. provavelmente seria tipo, ah, a pessoa morreu e só talvez voltasse depois ou só não voltasse. Talvez de um certo modo, digamos assim, ah, né, como se fosse num jogo, ah, você morresse, só que naquele dia você só não volta. Você talvez criasse outro personagem ou alguma coisa parecida com isso. Eu acho que até se torna, tipo, algo que acaba banalizando a religião, sabe? Sim, porque acabaria no final sendo algo sem sentido. Que, tipo, tudo bem, você morreu, só que não vai acontecer nada com você. Não é um morreu, acabou, não tem mais nada. É só simplesmente, ah, morreu, ah, pode voltar aí depois, não tem problema. E pra uma parte mais, acho que artística, podemos dizer. Você acha que ver o pôr do sol no metaverso poderia ser parecido ou muito diferente do que a gente tem hoje em dia? Ah, é muito diferente, né? Existe uma. Por mais que, tipo, a tecnologia pode avançar o quanto for, existe uma grande diferença entre a realidade e o virtual, né? Ainda Sim, mais a proximidade que você tem no metaverso com alguém, por exemplo, assistindo um pôr do sol e na vida real, vão ser muito diferentes. sim, imagino até por conta, talvez, tipo, do sentimento por estar perto, ou da sensação de você tá ali, você tá vendo o sol nascer, você tá sentindo o calor que ele tá te passando. Talvez eles possam até tentar reproduzir isso. Mas eu imagino que chegaria a ser algo muito difícil para chegar ao ponto em que a gente tem no nosso planeta hoje. Daquela coisa de você ver, dele subindo, de você ter aquela sensação de simplesmente olhar e talvez ficar abismado com ver o que tá na sua frente. Tipo, talvez muita gente pode levar isso pra uma parte muito artística, de ver o sol nascer, de achar muito bonito. Ao meu ver, eu acho muito bonito quando eu vi o pôr do sol, eu vi poucas vezes. Só que eu sinto que não seria a mesma sensação. Pode ser muito parecida, realmente. Só que no final você sabe que não é aquilo. Você pode achar bonito, pode tudo mais. Só que acabaria sendo algo que não estaria ali de verdade. Você É pode. algo muito artificial. É algo muito artificial, que foi feito pra te deixar bem, ou alguma coisa parecida. Não seria algo que você, talvez, sei lá, foi até um lugar pra ver o sol, você foi com alguém pra fazer isso. É algo que só estaria lá de fácil acesso. Você faria qualquer coisa, ele já estaria ali. Não seria algo que talvez meio que fizesse você ir até ali ou alguma coisa assim. E até um detalhe que eu acho que seria muito legal, de caso a gente pudesse voar, nadar livremente, ir para outros planetas.
Você acha que isso seria possível no mundo, no metaverso? Ah, assim como dentro do metaverso você pode, tipo, ser o que for, com certeza existiria um espaço só seu em que você poderia, por exemplo, se imaginar em outros planetas, sabe? E trazer uma realidade deles assim que a tecnologia vai, tipo, evoluindo, sabe? Sei, sei. Que eu imagino que isso muito iria de pessoa pra pessoa também. Talvez a pessoa querer sentir a liberdade, que é poder só sair por aí voando, simplesmente pra poder talvez relaxar ou não pensar em nada. A pessoa poder ficar um pouco livre desse mundo que a gente tem hoje, que é tão caótico e que muita gente acaba ficando infeliz. Talvez a pessoa, talvez entrando lá, fazendo qualquer coisa, ela se sinta mais livre. Você simplesmente poder tirar um tempo pra você e não precisar pensar em nada. Mas eu acredito que, tipo assim, somos seres humanos ainda, querendo ou não. E no metaverso, por exemplo, onde as pessoas têm liberdade para se expressar e coisas assim, existiria também o conflito, né? Porque o ser humano carrega isso. Sim, E, infelizmente isso é algo que a gente tem desde as épocas antigas, querendo ou não. e precisaria, tipo, ser muito moderado o metaverso, que acabaria não dando tanta liberdade que as pessoas procuram. E por isso, tipo, é algo que se torna até um pouco perigoso. Sim, porque, tipo, realmente pode acabar sendo algo que dá muita liberdade, mas sempre vai ter, talvez, uma pessoa ou outra que não queira só ter essa liberdade, que ela queira ter algo a mais, que talvez queira começar a ter mais poder que todo mundo, coisa assim. E essa parte da moderação, eu imagino que provavelmente acabaria sendo muito rígida, porque sempre acabaria tendo as pessoas que, né, digamos assim, não gostariam de seguir as regras, que simplesmente não deixariam talvez outras pessoas em paz, ou só ficassem enchendo o saco mesmo. De que não deixassem, talvez, o que seria o princípio do metaverso, de talvez tu poder ter mais liberdade, você poder ser mais você mesmo. E talvez só teria alguém para causar discórdia. E eu imagino também que nessa parte, se pelo menos ao seu ponto de vista, esse metaverso ele seria um modo de viver com mais liberdade, de você poder fazer o que você quer, de você poder ser quem você é, de simplesmente ser você mesmo. O que você acha sobre isso? Eu acredito que é um modo de viver com mais liberdade, só que em partes. Liberdade não vai existir nunca, até porque se existir, o mundo se tornaria um caos, né? E, e bom, é um local onde você não tá expondo, querendo ou não, a si mesmo completamente. Ou seja, você seria mais aberto a ser você mesmo lá. Só que ainda existiria regras e tal, sabe? Sim, porque se dessem total liberdade, infelizmente sabemos como nós próprios seres humanos somos. Nós não somos seres perfeitos que deixaríamos tudo numa paz e tudo certo. Que até senão o nosso mundo de hoje em dia seria um lugar de paz, não teria conflitos nem nada. Infelizmente eu acho que é algo que seria que com o tempo acabaria talvez se tornando o nosso próprio mundo, só que em outro lugar. Infelizmente acabariam acabando com o que seria esse mundo, um mundo diferente. Um mundo para você sair da realidade acabaria sendo a própria realidade. Pelo menos eu acho que eu pego esse ponto de vista porque provavelmente com o tempo isso aconteceria, eu imagino. É, seria tipo que nem a realidade, só que num local onde as pessoas se sentem mais seguras pra se expor, sabe? Expor, tipo, elas mesmas, sabe? Sim, imagino, imagino. Mas acho que tudo mais é isso, João. Muito obrigado por estar cooperando comigo nessa entrevista. E é isso. Obrigado. Falou.